tratando os outros assim, né? Mas, de um tempo para cá, essa visão também começa a mudar, a partir do momento que eles começam a estudar esses casos com mais intensidade, né? E é bacana esse livro, exatamente porque ele é um livro antigo. Eu não vou me lembrar o certo ano dele, não sei se ele é de 78 agora, não vou lembrar. Mas é um livro antigo e o King já percebia isso, que existem sim, né? Para ser doido, gente, não tem distinção de sexo, né? Mas é um aspecto interessante disso que já começa a ser estudado com mais profundidade, inclusive com o número de publicações que vem aumentando também acerca dessas mulheres que cometeram crimes horrorosos, né? Então, assim, não é uma exceção essa história, mas eu acho que é uma forma de alerta, né? As pessoas, elas têm o mal, não se sabe de onde vem, né? E é interessante, no livro eu não me lembro ao certo, porque eu já li tem muitos anos. 87, pois é, eu não me lembro ao certo se o King chega a falar da infância dela, porque no filme não fica claro o que é que deu o estalo que ela começa a assassinar as pessoas, né? Mas sempre tem um fator motivador para isso, e é o que ele deixa claro ali, olha, isso não aconteceu agora, isso já vem de uma outra história, né? Mas voltando aí às mulheres do King, eu não quero que vocês fiquem pensando que ele trabalha só com mulheres terríveis psicopatas, é o contrário, né? A maior parte das mulheres na obra do King são mulheres muito fortes e muito poderosas também. Poderosas em que sentido? No sentido de que elas lutam e batalham com relação àquilo que elas acham e aos medos também, né, que elas sofrem. Tem um outro filme que estava conversando com a professora de vocês, que é o Eclipse Total. Toda vez que eu vou falar eclipse, eu misturo com outro nome. Que é exatamente baseado num livro que chama Dolores Claiborne, que é justamente com essa mesma atriz, Cat Bates, que conta a história também de uma mulher que é considerada assassina e foi apedrejada na cidadezinha que ela morava, e etc. E é uma história também de mulheres muito fortes, é muito bacana, né? E um outro livro também que eu acho que faz um trabalho super interessante sobre mulheres é o Love, a história de Lizzie. O nome original é só Love, aqui no Brasil eles colocaram Love, a história de Lizzie, que inclusive está sendo filmada agora com uma minissérie também com a Julianne Moore. É outro livro dele que conta a história de uma mulher muito, muito poderosa, né? Então, assim, sem contar a Pequena Caixa de Wendy também, que é um livro recente dele, que também trabalha com essa questão do feminino. Então, o Stephen King, ao mesmo tempo que ele conta histórias que são muito assustadoras, ele coloca também as mulheres como protagonistas, né? Mas psicopata mesmo é só essa, tá, gente? Por favor. Pode falar. Oi, meu nome é Maria Clara e você estava falando sobre a questão assim, de pesquisa e tal, das mulheres na questão de terem algum problema psicológico. Eu não sei exatamente quando que é esse filme, mas eu acredito que seja do século passado, lá para os anos 70, né? Não, ele é bem mais recente. É recente, desculpa. 93 ou 94. Eu tenho um assistente aqui que vai olhar a data. Desculpa, mas enfim. Louca obsessão. Tem aí, ó. Tem aí também na programação. Tem. Pode falar, Maria Paula. Talvez você seja uma especialista. Tem essa representatividade ali naquele filme. Será que não ajudou na questão das pesquisas? Porque doenças patológicas e tudo mais é uma questão muito complicada, né? Porque você tem a CIT, né? Que é a católica, quando você cataloga as doenças. Então, será que isso não ajudou na pesquisa feminina, nisso, das mulheres? Bom, normalmente seria uma coisa meio terrível, né? Ajudar nesse sentido. Mas sim, claro, eu acho que quando você abre uma discussão, e tanto a literatura quanto o cinema, eles têm esse poder de abrir flancos de discussão, né? Então, assim, certamente, quando ele coloca isso, se a gente pensar que teve um outro filme também, né, nesse período dos anos 90, ele é da década de 90, certamente é do século passado, mas não é tão velho assim quanto você acha, tá?
a gente viu uma leva de filmes que trabalham com a questão do feminino das mulheres psicopatas no cinema. Que aí a gente pode citar o Instinto Selvagem, com a Sharon Stone, e qual que é com a Glenn Close mesmo? Tem agora o Garoto Exemplar, do Fincher. Sim, mas espera aí que a gente está nos anos 90, lá né? E o Atração Fatal, que é com a Glenn Close também. Esses 3 filmes, eles ocorrem mais ou menos no mesmo período, né, na década de 90, que é quando começa a surgir essa discussão. E aí, ao longo dos anos, a gente vai vendo com mais intensidade esses papéis femininos assumindo uma outra postura, né? Esse da Garota Exemplar é um excelente exemplo, né, que é uma psicopata completa, ele é de 2013. Então, assim, são histórias que vão ajudando as pessoas a mudar essa percepção frente a isso também, né? E o cinema, ele vai servir como esse catalisador também, porque a partir do momento que ele traz essa discussão, né, as pessoas vão começar a querer saber mais, a perceber essa diferença também. Claro que isso ajuda, e ajuda muito também. Inclusive, a classificação da psicopatia, agora ele já está presente no CID também. Né? É a F.60, se não me engano. Alguém? São as meninas que vão falar, e todas as meninas com letra M, hein? Tem alguma coisa errada nisso. Ele está falando que os rapazes estão assustados. Eu estou dizendo, é bom mesmo, hein? Mais alguma questão, gente? Vamos aproveitar, pessoal. Vou aproveitar que eu vim lá de Belo Horizonte para conversar com vocês sobre isso, hein? Eu sou a Maria Luísa. Eu só queria fazer um comentário porque eu achei muito legal o tema que o filme aborda, que, enfim, são doenças psicológicas e principalmente de mulher. E eu tenho histórico na família de mulher com doença psicológica e desde pequena eu sempre escutei que era TPM, que era raivinha. E quando você tem filmes desse tipo, você percebe, sabe? O como é importante você mostrar, o quanto é importante discutir. E acho que se você não mostra, fica muito, só o homem tem força para fazer isso, a mulher vai ficar em casa, não vai fazer nada, e é muito tranquila, e é fácil de domar, por exemplo. Só que são assuntos muito sérios e que têm que ser tratados. E eu acredito que na história muitas mulheres com doenças psicológicas não tenham sido tratadas ou tenham sido deixadas de lado por essa questão de acharem que é TPM, de acharem que é um surto simplesmente. Uma das principais características do Stephen King, que eu acho muito bacana, e é por isso que eu sou fã dele, e a gente vem discutindo ao longo dos anos, eu e o Breno, sobre essa mostra, porque Stephen King é visto como um cara que escreve livros de terror, né? Mas eu diria que não é bem assim. Stephen King escreve livros sobre pessoas que fazem coisas aterrorizantes, sobre pessoas que vivenciam coisas aterrorizantes. O que não quer dizer, né, que ele não coloque elementos sobrenaturais nas obras dele. Claro que sim. Mas no fundo, ele está sempre discutindo o quê? Ele está sempre discutindo o ser humano. Como a gente é capaz de fazer coisas e como a gente sofre por causa dessas questões também. Então, quando ele fala disso, é lógico que, de certa forma, a gente ainda fica com pena. Mesmo quando a mulher morre, né? Eu vi que vocês bateram palma, eu vi, viu? Quando ela morre, né? A gente tem uma sensação de alívio? Sim. Mas, no fundo, a gente fica com pena dela, né? Porque ninguém sai matando os outros assim a troco de nada. Alguma coisa quebrou lá dentro da cabeça dela que fez com que ela agisse assim, né?
Então, assim, é interessante isso. E se ela tivesse tido um acompanhamento psicológico, certamente não viraria essa história toda. Então, é um alerta, de certa forma, é um alerta também. Para falar, olha, presta atenção nessas coisas. Você quer falar? Quem estava com o microfone na mão aí? Não, isso é grave, gente. Os rapazes não falarem. Eles estão comendo. Quando a gente vê esse filme, é uma questão para as meninas aí, que tem um grupo de estudos, né? Vocês têm um grupo de estudos? Tem o cineclube. Um cineclube, tá. Então, eu queria saber um pouco com relação a esse cineclube, essa abordagem, porque se a gente pensar bem, esse é um filme muito feminino, né? E feminino no sentido de poder também. A mulher tem poder aí. Ela tem o poder e ela lida com isso o tempo inteiro. Eu queria saber a opinião de vocês, as meninas do cineclube, já que vocês têm um cineclube que discute isso. Hã? Quem é do cineclube? Levanta a mão pra gente. Tá você? Quem quer falar a respeito do que a Rita perguntou? A moça do cabelo azul espetacular. Ana Luísa Dora. Letra I, finalmente! No cinema a gente sempre vê mulheres sendo retratadas como figuras secundárias e tal. E é muito importante a gente ver coisas que retratam a mulher como alguma coisa que não é o resto, sabe? É legal ver também mulheres como vilãs, por exemplo, porque ela é uma vilã, e a gente não tem isso, tipo, mulheres que são vilãs, ou mulheres que têm um papel realmente importante no cinema, porque é sempre a mulher do principal, a amiga do principal, e é sempre dessa forma que a gente vê. E é legal poder ver a mulher sendo retratada de uma forma diferente do que ela sempre é retratada no cinema. Isso é muito bacana, porque se a gente discutir esses papéis também, né, por que as atrizes no cinema, normalmente, elas têm que ser jovens e bonitas, né? E a Kathy Bates é exatamente o oposto. Ela não é jovem, ela não é um padrão de beleza exemplar, né? Mas ainda assim, é a força com que ela carrega isso. Tanto é que ela ganhou o Oscar, né, pela atuação. É importantíssimo que a gente mostre, sim, as mulheres, elas são fortes, sim, né? Elas precisam ser bonitas o tempo inteiro? De maneira alguma, né? Elas precisam ser magras? Não, elas têm esse poder. Então, quando o cinema aborda isso de uma outra forma, é também extremamente importante para que a gente possa perceber isso, né? Que a nossa força, ela reside em coisas que estão muito além só de uma carinha bonitinha. Meu nome é Ana Clara, outra para o Eu achei muito legal que, assim, em alguns momentos do filme, e aí que deu mesmo para ver que a atuação dela era muito boa, porque assim, ela era de uma dualidade impressionante. Tinha alguns momentos que ela dava aqueles surtos, né, tinha aquele comportamento mais antagonista, mais vilanesco, mas em vários momentos ela agia exatamente como o padrão de mulher esposa ali, né? Eu passo para você, eu cozinho para você, eu cuido de você. E aí toda aquela feição amável e dócil. E eu achei isso muito interessante, porque assim, o fato de ter uma mulher vilã é porque geralmente as mulheres não são consideradas como ameaças. Você ser um vilão carrega todo um poder de você poder fazer algo contra alguém. Assim, ela é perigosa, ela tinha o poder contra ele ali. Mas ela também era a mulher do lar, assim, para ele. E eu achei isso muito legal, que ela não era só a vilã ali. Ela estava nessa situação de padrão de feminilidade, e essa situação de mulher do lar, para ele mais ela tinha esse poder de antagonista. Achei isso muito legal.
que é bacana, Ana, e essa sua percepção é muito legal, porque justamente ela quer se enquadrar naquele formato, dona de casa, bonitinha, esposinha, que faz, que cozinha, que lava e que passa, né? Mas ela não consegue, porque ela é um ser à margem, ela está ali fora do que seria aquilo que a gente considera o quê? O papel tradicional. Quando a gente estuda sobre monstros, né, e essa é uma das minhas áreas, obviamente, uma das minhas áreas de estudo, porque eu trabalho com isso, o monstro é o quê? É aquele ser que foge do parâmetro, né? Então, a gente pode falar assim, nossa, esse cara é um monstro, porque ele saiu assassinando várias pessoas, mas da mesma forma a gente pode falar, esse cara é um monstro do jazz, por exemplo, né? Um monstro do rock. Então, o monstro é aquilo que foge daquele parâmetro da normalidade. Ela é um monstro porque ela foge, né? Por mais que ela queira estar dentro do padrão da normalidade, sou esposinha, vou tomar conta de você, ela é um monstro porque ela foge daquilo, né? Então, essa dualidade é que dá a profundidade ao personagem também, né? Quantas e quantas donas de casa que a gente não vê aí que gostariam de soltar esse lado, que é um monstro também, né? E quantas vezes solta e é reprimida, né? Pois é, pior ainda. Mais alguma questão, gente? Eu queria fazer uma pergunta, posso falar? A professora gosta de falar, pode interromper. Lá no Cineclube, eu tento fazer com as alunas e com os que participam, né, dos debates, eu tento sempre mostrar como que cinema não é só o tema, cinema é uma linguagem muito específica, né? E teve uma coisa que eu reparei, que eu achei muito interessante, que aí a gente tem que falar do diretor também, né? Do Rob Reiner. Como que ele explora muitas e muitas e incansáveis vezes aquele ângulo de câmera, que a câmera é ele, né, o autor, olhando para ela de baixo para cima, né? Esse ângulo a gente chama de contre-plongée. E por que vocês acham que esse ângulo foi tão explorado assim? Essa é a pergunta que eu queria fazer, embora eu acho que é bem tranquilo, né, de perceber. Vou explicar de novo. Ele coloca a câmera, né, sempre na posição, assim, da vítima, que é o autor, olhando para ela, né? Esse ângulo de câmera a gente chama de contre-plongée. E isso tem uma intenção, porque a linguagem do cinema também comunica. Não é só o tema, não é o assunto, né? Não é só o conteúdo, mas o jeito de filmar também. E aí eu queria que a Rita falasse um pouco sobre isso também. O que de linguagem que você percebe, Rita, que tem a ver com o gênero, com o cinema policial, de suspense, terror? Que no filme assim aparece mais? E que você vê como um recurso de linguagem muito usado para criar terror? Bom, é isso. Nesse caso, né, a gente usa, como o Rob Reiner, ele usa muito, né, o contre-plongée é o movimento de baixo para cima, né, que no caso aí ele usa também o que a gente chama de câmera subjetiva, é o olhar a câmera, ela toma o lugar do personagem. Então, o que a gente vê é o que o personagem está vendo, né? E quando ele coloca de baixo para cima, o que ele está querendo mostrar ali? A submissão do cara frente ao poder da mulher, né? Frente ao poder, em que caso? O poder que ela tinha sobre ele, o poder de vida e morte que ela detinha sobre ele, né? Então, quando a gente lê um livro e vê um filme, certamente a gente vai ver que tem diferenças muito grandes aí, ainda que a história seja igualzinha, né, a gente vai ver que tem diferenças muito grandes. Por quê? Porque o cinema é uma linguagem distinta da literatura. A literatura, você cria todo esse imaginário dentro da sua cabeça. O cinema, ele vai criar isso. E ele vai criar isso a partir de quê? Ele vai criar isso a partir da imagem, ele vai criar isso a partir do som, né? Ele vai criar isso a partir dos movimentos de câmera também. E, obviamente, o roteiro ele vai ser diferente do que está escrito no livro. Por quê? O escritor está correndo por uma estrada, etc, etc.
fica óbvio ali. Você bate o olho e está vendo, ó, vai dar confusão isso, porque você está vendo que o cara está correndo, né? Quando ele coloca um rock tocando ainda por cima, o que acontece? Aí é que você associa mais ainda a ideia de velocidade. Então, não precisa de uma explicação. A própria imagem associada à trilha sonora, ela já vai te dar essa explicação do que vai acontecer, né? E no livro, e eu acho interessante a gente pensar que são, apesar de Stephen King ter várias adaptações cinematográficas, não é um escritor fácil de se adaptar. Vocês assistiram It? Dia 2 estreia a segunda parte, né? Imagina o que é adaptar uma história que tem um monstro que toma essas formas tão distintas e vai virar um grande monstro no final. Dei spoiler. Bom, eu já li o livro um monte de vezes, já vi a outra versão também várias vezes, né? Então, como é que alguém tira daquilo ali que você criou na sua mente, quando você leu o livro, né, um monstro ou tais monstros, como aparecem nos livros, que vão ser fiéis à obra. Então é muito difícil, eu considero um escritor muito difícil de adaptar. E eu acho que tem dois diretores que fazem isso magistralmente. Um é o Rob Reiner, esse aí, que vocês assistiram, e o outro é o Frank Darabont também, que eu acho que é um diretor que, assim, que ama o King. Por isso que ele dá conta de adaptar com tanta personalidade as obras dele. Cadê o microfone? Aqui, ó. É porque a gente está gravando. Eu tô lendo It há um tempo já, tô tentando. Mas assim, é porque eu acho que ele descreve as coisas muito. Então eu acho que acaba que para adaptar, você consegue ter aquilo visual muito forte na sua cabeça, porque ele explica muito, ele explica tudo. Tipo, eu tô lendo It desde o início do ano, só que acabou com... Tô tentando, porque tá difícil, o livro é difícil de ler. Que tem uma página inteira que ele descreve que tem dentro de um armário de remédios. Tipo, ele escreve cada remédio que tem. Então, eu acho que It, não que seja fácil de adaptar, não acho que livros não são fáceis de adaptar, mas acho que ele dá bastante material para conseguir fazer o filme, porque ele descreve muito. Tem vários críticos que dizem que Stephen King é um escritor que escreve imageticamente, né? Mas ainda assim eu acho ele muito difícil de adaptar. Agora, leia o livro todo, porque o livro é magistral. Eu já li ele 2 vezes. Mas ele é muito bom, muito bom. Na verdade, a maior parte da obra do King eu já li 2 vezes, pelo menos. Eu nunca li nenhum livro dele. Eu acho que esse livro é muito King. Então eu acho que foi errado ter começado com It. A ler esse livro. Eu não sei. Ele é muito grande. Você podia ter começado, por exemplo, com Carrie, que é menor, é mais leve, né? Com Christine também, que é um outro livro mais leve. Não são livros legais. Mas olha, vale muito a pena. Leia ele todo, você vai gostar muito. Tá quase acabando já. Pois é, então, já passou da metade, já era. Agora vai tudo. Agora, a minha sugestão é, leiam, né? Vocês vão ver assim, que sempre vai ter uma diferença muito grande entre a obra cinematográfica e a obra escrita, né? E eu acho assim, que vale muito a pena ler as obras de Stephen King, ainda que sejam uns contos, né, que são coisas menores, mas é um escritor que vale muito a pena ler. Mais alguma questão? Que agora a gente vai fazer a última. A minha graduação é em comunicação social, eu sou publicitária, eu sou mestre em comunicação e doutora em geografia. Eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em design da Universidade do Estado de Minas Gerais. E parceira do Breno aqui na mostra. Só isso. Gente, mais alguma questão? Então, quero tirar uma foto com vocês, pode? Muito obrigada, me diverti a beça, vocês são ótimos.